Dúvidas? Parece que nós estamos gravando já. Então, não temos dúvida, vamos começar. Então, tínhamos encerrado a discussão na sessão que antecedeu essa PIB real versus PIB nominal. Chegamos a falar rapidamente dessa PIB real versus PIB nominal e agora vamos entrar em detalhe. Então, o nosso problema aqui, nessa sessão PIB real versus PIB nominal, que a gente vai lidar agora, é com o problema decorrente da elevação dos preços. Até para deixar esse ponto claro. Suponha que tem uma sociedade que está sempre produzindo as mesmas quantidades de todos os bens, mas os preços estão sempre crescendo. Na hora que a gente for apurar o PIB do jeito que a gente discutiu até aqui, ele vai crescer. Lembra, o PIB é o valor de mercado de todos os bens, de todos os entidades, lembra, bens finais, bens e serviços finais. Então, se você está produzindo, por exemplo, suponha que uma sociedade produz 2 bens, batata e cebola. Está produzindo sempre a mesma quantidade de batata, sempre a mesma quantidade de cebola, mas os preços, os 2 preços, tanto o preço da batata como o preço da cebola, estão subindo a cada período, sempre crescendo. Sempre que a gente apurar o PIB, cada período de apurar o PIB, ele vai estar maior. Apesar das quantidades produzidas estarem constantes. Então, obviamente, a gente não gostaria que isso acontecesse, porque o objetivo do PIB é medir o que o que a sociedade produz. Então, a gente vai fazer uma correção. Então, essa distinção, vamos ter que distinguir entre PIB real e o PIB real do PIB nominal. Essa distinção se faz necessária devido à inflação, ou à variação dos preços. Então, primeiro bullet, item, bolota, sem problema. A gente precisa, como eu estava falando, criar essa distinção, esses 2 conceitos, PIB real e PIB nominal, devido à variação dos preços ao longo do tempo. E o PIB real ele responde a seguinte pergunta hipotética. Qual seria o valor do PIB deste ano se fossem adotados os preços de outro ano? A ideia é relativamente simples. Vou falar aqui sem fazer conta nenhuma. Depois nós vamos fazer as contas em detalhe. Suponham, senhores, que num dado... Então, vou deixar isso bem simples. Comparando 2 anos. As quantidades produzidas aumentaram de um ano para o outro. Tá? Senhor novo, suponha que tem produção de batata e cebola. Neste ano, nós produzimos mais batata que no ano passado e também produzimos mais cebola do que no ano passado. Tá? O problema aí, na hora que a gente vai fazer compara o PIB, é que os preços também subiram. Então, aí basicamente, pensa assim, os preços estão subindo. As quantidades produzidas estão subindo. E lembra que, de forma simplificada, por exemplo, se a gente produz só 2 bens, eu vou chamar a batata de bem 1 e a cebola de bem 2, o PIB é isso aqui, preço do bem 1 vezes quantidade do bem 1, mais preço do bem 2 vezes a quantidade, sempre quantidades finais, tá? Do bem 2. Essa soma nos dá o PIB, ok? Lembra, o Q, quantidade produzida, P, o preço do bem. Ora, se ao longo do tempo as quantidades estão crescendo e os preços estão crescendo, o PIB vai crescer também. PIB mensurado dessa forma aqui. Isso é o chamado PIB nominal, isso que está aqui. E a gente gostaria de capturar somente o crescimento das quantidades. Um dia alguém teve uma ideia, pensou, eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre trabalhar com os preços de um dado ano. Então, basicamente, quando eu pegar por exemplo, uma série de 10 anos, eu pego os preços do primeiro desses 10 anos e vou avaliando o PIB ano a ano, sempre com os preços daquele ano. E aí, qualquer crescimento que você pegar no PIB, como você está avaliando com os preços fixos, vai ser devido à quantidade. Qualquer queda no PIB, como você está trabalhando com os preços constantes, será devida a uma queda na quantidade. Qualquer variação nas quantidades, né? Qualquer variação, porque as quantidades mudaram, você fixou os preços. Tá? Então, essa é a ideia. Você fixa os preços, tá certo? Colocando de outra forma, você faz de conta que ao longo do período em análise os preços ficaram constantes e você recalcula o PIB. Pode interpretar assim. Alguma pergunta até aqui? Então, vamos tentar deixar isso mais claro com o exercício do livro.
Aí eu peguei a tabela 2 da página 192 e, ao invés de escrever cachorro-quente, hambúrguer, preço, quantidade, eu uso as letras P para preço, Q para quantidade, C para cachorro-quente, H para hambúrguer, Yzão e YZinho. Yzão vai ser o PIB nominal, Yzinho vai ser o PIB real. E agora, então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer um recurso importante aqui, que a gente já conhecia, mas passei a usar mais nesse mundo do ensino online, o famoso print screen, né? Captura de tela. Aí eu posso. Vejam como este professor tem recursos, crianças. Eu vou colar as coisas aqui no Paint. Aí, você pode até ver, ó. Aqui, ó. O que tinha aqui do outro lado era o som de senhores. Aí eu venho para cá. Deixa eu tentar pegar só isso aqui, para não ocupar mais espaço que necessário. Dou aqui um Ctrl+C. Aqui eu vou apagar tudo e vou dar um colar aqui. Editar colar. Yes! Conseguimos colocar a tabelinha aqui. Só que estou muito feliz, não deveria ter ficado, porque eu tenho dificuldade com esse programa. Ele tem uns comandos que até hoje eu me enrolo. Mas o fato é que eu consegui colar a tabelinha aqui. Então não precisamos ficar indo do PDF para o quadro e vice-versa. O que realmente interessa aqui é a tabela. Deixa eu fechar o Paint. Não salvar. Então vamos lá. A gente vai calcular primeiro aqui o PIB nominal em cada ano. O Y maiúsculo é para o PIB nominal. Tá? Então, o subscrito que é o ano. Tá? Então, o PIB nominal de 2010. É sempre isso aqui. 1 vezes 100, mais 2 vezes 50, ou seja, 100 mais 100, se eu não estiver confuso. Ops. A gente tem 100 mais 100, 200. PIB nominal, então, é 200. Isso, é o que está lá nas notas de aula. PIB nominal de 2010. Mesma coisa para 2011. Preço do cachorro-quente vezes quantidade de cachorro-quente, mais preço do hambúrguer, que é 3, vezes quantidade de hambúrguer. Então, a gente tem 300 mais 300. O Y de 2011 é igual a 600. O Y nominal, né? O PIB nominal, que é o Yzão. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Agora eu vou. A Ingrid levantou a mão. Fala, Ingrid. Professor, esse P, o PC e o PH é o preço? P, preço. E aí o preço Q de do quantidade, né? Oi? E aí o Q de quantidade, né? Isso. P, preço, Q, quantidade. C, cachorro-quente, H, hambúrguer. Tá? E agora eu vou calcular o de 2012. A conta é similar, vai ser 3 vezes 200, mais 4 vezes 150, 600 mais 600. Então, Y de 2012 é igual a 600. Tá? Que 600? 1.200. E nesses números que o Mencken escolheu, tem uma coincidência infeliz, que aqui você tem 200, aqui você tem 100 e 100. Aqui você tem 300, 300. Aqui tem 600, 600. Parece que um produto tem que ser igual ao outro a cada ano, né? Mas isso é uma mera coincidência dos números que ele pegou. Não acredito que ele tenha feito isso, o autor tenha feito isso propositalmente, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Bom, então agora a gente vai fazer o cálculo do chamado PIB real, tomando o ano base 2010. Quer dizer, o ano base é 2010, quer dizer o seguinte: vamos sempre trabalhar com os preços de 2010. Tá? Então, nós vamos sempre utilizar estes dois preços aqui, 1 e 2, para calcular o PIB a cada ano. Aí, aproveito aqui para ilustrar um pequeno ponto. Antes de partir agora, quero fazer um pequeno parênteses. Desculpa, retroceder um pouco, perdão. Observe que daqui para cá, o PIB passou de 200 para 600, daqui de 2011 para 2012 passou de 600 para 1.200, e como eu tinha falado, o problema que surge aqui é que
esse crescimento de 400 unidades, por exemplo, que você tem aqui, ó, ganho de 400 unidades, é devido, em parte, ao crescimento das quantidades, QC e QH cresceram, porém, os dois preços também cresceram. Então, basicamente, você fala, olha, o PIB era 200, passou para 600. Aí a pergunta que surge aqui, mas o que foi devido à variação do preço, o que foi devido à variação da quantidade? O procedimento que a gente vai adotar agora vai eliminar toda e qualquer variação devida, que seria devida a uma mudança dos preços, porque a gente vai manter os preços constantes. Então, eu digo, cálculo do PIB real, ano base 2010, aí eu menciono que algumas expressões alternativas. Às vezes você fala PIB do ano T a preço de 2010, você vai falar PIB de 2011 a preço de 2010, PIB de 2012 a preço de 2010, ou também PIB a preços constantes. Aí, quando você fala PIB a preço constante, fica implícito que tem um ano base. Aí você também não está dizendo qual é. Tá? Então, é outra maneira de... São já expressões com significado equivalente para os economistas. Alguma pergunta até aqui, gente? Então, agora eu vou fazer o cálculo do chamado PIB real, tomando 2010 como ano base, e vou utilizar a letra minúscula Y para falar do PIB real. Então, o Y de 2010 é o PIB real em 2010, ou o PIB de 2010 a preço de 2010. Lembrando que o que falei, o que muda aqui é que a gente, ao invés de trabalhar com os preços 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, vai sempre trabalhar com preço 1 para o cachorro-quente e com preço 2 para o hambúrguer. Sempre com os preços de 2010. Então, aqui, o Y real de 2010 vai ser 1 vezes 100, mais 2 vezes 50. Então, a gente tem 100 mais 100. Então, o Y de 2010, o Y minúsculo, é igual a 200. E se você for olhar, é igual ao PIB nominal. 200, temos 200 aqui e 200 aqui. Isso não é uma coincidência. No ano base, o PIB real é igual ao PIB nominal sempre. Porque o que vai fazer isso, ter uma diferença do PIB real para o PIB nominal, são os preços que você está trocando, quando calcula um ou outro. Mas quando no ano base você não troca, que eu peguei esses preços em verdes, que são marcados em verde, que são justamente os preços de 2010 que eu utilizei para calcular o PIB nominal. Alguma pergunta até aqui? Agora eu vou calcular o PIB real de 2011, o PIB de 2011 com preços de 2010. Então, ao invés de fazer a conta 2 vezes 150 mais 3 vezes 100, eu elimino 2, coloco 1, elimino 3, coloco 2. Então, fazer isso aqui, ó, 1 com 150, 2 com 100. Então, vai ser 1 vezes 150 mais 2 vezes 100. Isso, então, aqui, 150 mais 200. O Y de 2011 é igual a 350. Permito-me conferir nas notas de aula. Sim, isso mesmo. Perguntas até aqui? Vamos agora calcular o Y de 2012. Real. 1 vezes 200 mais 2 vezes 150. Então, o que acontece aqui? 200 mais... É isso? 1 vezes 200 mais 2 vezes 50. Então, é 200 mais 300. Se eu não estiver confuso, esse Y minúsculo de 2012 é igual a 500. Sim, é isso mesmo que a gente tem nas notas já. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Agora, vamos olhar. Olha a passagem aqui, esse crescimento, passando de 200 para 350. Crescimento de 150 unidades. Esse crescimento de 150 unidades é devido exclusivamente à variação nas quantidades produzidas, porque os preços ficaram constantes. A gente sempre trabalhou com esse preço 1 e com esse preço 2 aqui. Ó. A mesma coisa que esse passar de 350 para 500 devido à variação nas quantidades, que os preços ficaram constantes. Perguntas? Não? Então, vamos dar mais um passo. Então, voltar aqui rapidamente nas notas de aula. Então, isto aqui nós fizemos no quadro. Isto aqui também fizemos no quadro. E... Deixa eu ver uma coisa aqui.
Já vem aqui para o cálculo do deflator. Para usar o conceito de deflator. Eu só vou fazer um comentário que não tem aqui nas notas de aula, acho que vale a pena. Observem, senhores, que, por exemplo, tem um ponto importante aqui que eu vou tentar ilustrar mais à frente. Vamos calcular as variações percentuais. Vamos colocar em vermelho aqui. Essa tem uma variação percentual aqui, você passa de 200 para 600, e outra aqui, para 600 para 1.200. Essa aqui é fácil. 100%, né? O crescimento percentual, concorda? Simplesmente você dobrou. Tinha 600, passou para 1.200, dobrou, a variação percentual é 100%. Se você for calcular a variação percentual bonitinho, vai chegar a 100%. E a outra aqui, de 200 para 600, é uma variação de 200%. Tá? Por quê? Porque 100% você passaria para 400, mais 100% em cima de 200, você passaria para 600. Então, é uma variação de 100%, 200%. Tá? Ok? Mas como a gente já discutiu, essa variação, esse crescimento de 200% aqui, esse crescimento de 100% aqui, ali dentro tem variação de preço, variação de quantidade. Agora vamos olhar uma coisa aqui. Vou fazer em verde agora. Passagem daqui para cá, se eu não estiver confuso, foi de 75%. Sim, 75%, 99% certeza, mas para evitar embaraço, depois eu vou calcular, conferir na calculadora. E acho que aqui foi 70%, fazendo de cabeça que eu discuti essas coisas outro dia. Na outra disciplina que eu leciono, estava cobrindo exatamente esse tópico, mas esse daqui eu vou conferir. Bem, desculpa, fui ali para o lado para pegar minha calculadora. Então, 75%. Então, ali, ponto o dedo, como vocês pudessem ver. Estou dizendo, aqui, 75% está correto. Opa! Onde é que eu tirei 70%? Foi outro número que tinha 70%. Ou eu errei aqui na calculadora? Não foi 70%. Claro que não foi 70%. É claro que é menor. Está errado mesmo. Aqui, não, desculpa. Isso aqui apaga. 42. Bom, não precisa fazer tão horroroso assim, né? Fazer o seguinte. Pegar aqui. Fazer assim. Collect. Fica um pouco melhor. E agora aqui rapidinho com a borracha, termina de apagar. Esse aqui, 42,9%. Claramente não podia ser 70%. 70% deve ser um outro, acho que estava com a inflação, desculpe, agora eu não lembro. Tá? Então, isso aqui é um resultado geral. Quando os preços estão crescendo, a variação do PIB percentual do PIB real é menor que a variação percentual do PIB nominal. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Bom, então vamos recapitular o que professor, desculpe. Eu botei uma pergunta no chat. Se eu variar o ano base, os resultados do PIB real vão permanecer os mesmos? Não. Não vão. Eu ia justamente falar sobre isso, tá? Peço que você aguarde um pouquinho. Então, aí o Murilo, acho que o Murilo tinha levantado a mão, ou um outro aluno. Murilo? O Murilo não consegue falar, professor. Ele perguntou no chat por que no PIB real se multiplica em todos os anos por 2. Por que no PIB real se multiplica todos os anos por 2? É porque a gente pega sempre os preços de 2010, Murilo. Olha lá a tabela. Então, a gente vai sempre trabalhar com os preços. 1 para o cachorro-quente e 2 para o hambúrguer. Tá legal? Então, o número 1 aparece aqui, nessa coluna aqui. O 2 aparece aqui, sempre. É a ideia. Você pega, como eu tinha falado, sempre pegamos os preços de 2010. Ok, obrigado, Mariane. Foi Mariane que me ajudou a atender o Murilo. Obrigado. Bom, então vamos ver o que acontece aqui. Um minutinho. Voltando
para o que eu ia falar, foi o que eu estava colocando esses números justamente para abordar o ponto levantado pela Luísa, eu acho, foi a Luísa que tinha colocado no chat também e falou oralmente. Veja o seguinte, gente. A gente vê aqui, na parte mais para a esquerda do quadro, ou seja, esse lado aqui, a esquerda da linha azul, a gente fez o cálculo do chamado PIB nominal. Aí, como eu tinha falado, o problema aqui é que os preços estão variando, então quando você calcula, por exemplo, fala que o PIB cresceu 200%, parte desse crescimento é devido à variação dos preços. Então, a gente faz o seguinte, fixa os preços. Aí, quando você fixa os preços, o crescimento que aqui era de 200% caiu para 75%, né? Ok, só que Então, vamos lá. A gente tinha um problema. Preços crescendo, usualmente são o quê? Uma parte da economia do mundo, os preços têm uma leve tendência, mesmo que alguma tendência de crescimento, mesmo que seja pequena, mesmo um padrão de inflação baixo, como, por exemplo, Suíço. Aí a gente, solução econômica, fixa um ano. E trabalha sempre com os preços daquele ano. Esse ano que você fixou é o ano base. Você escolheu o ano base. Aí, como a Luísa já perguntou, se eu mudar os preços, se eu mudar o ano base, os resultados do PIB real permaneceriam o mesmo? Não permaneceriam. Por exemplo, só para não haver dúvida, suponha que ao invés de pegar 2010, eu pegasse 2012. E eu já digo para vocês, o que seria o PIB real de 2012? Seria 1.200. Como que você sabe assim, tão rápido? Não, porque lembra, eu falei aqui, o PIB real é sempre igual ao PIB nominal do ano base, tá? Então, se eu pegar 2012, o PIB real de 2012 é o próprio PIB nominal de 2012, 1.200, que é bem diferente de 500. Então, se você mudar o ano base, o valor do PIB real, estou falando desses números aqui, ó, 200, 350 e 500, eles mudam também, tá legal? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Porque simplesmente, só para não deixar claro, que ao invés de estar trabalhando com os preços 1 e 2, que a gente trabalhou o tempo inteiro, a gente trabalharia com os preços 3 e 4. Aí, claro que o resultado iria mudar. Tá? Inclusive, deixa claro, não tem nada que te obrigue, se você tem uma série de 10 anos, formações para 10 anos, que o ano base tem que ser o primeiro ano da série, ou que tem que ser o último ano do meio. Não tem essa regra. A escolha do ano base é arbitrária. E o problema é que muda. Mas aí alguém pode dizer, mas tudo bem, Alexandre, mudaria este valor aqui, o 500, mudaria o 350 e o 200, mas seria só como se eu redefinisse a escala. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá, para não haver dúvida. Não vai discutir as matemáticas aqui. Talvez vocês tenham visto antes de entrarem na universidade, mas a ideia é relativamente simples. Suponha que eu estou acompanhando o meu peso. Tá? Estou preocupado com o meu peso, estou me pesando todos os dias. Aí eu estou mensurando o meu peso em quilos. Aí um dia, ao invés de mensurar em quilos, eu mensuro em gramas. Passo a mensurar em gramas ou numa outra unidade, libras. Mas vamos dizer, para ficar bem fácil, que a gente está fazendo gramas. Então, de um dia para outro, se eu ganhei meio quilo, que eu registraria, ao invés de ganhar meio quilo, registraria 500 gramas, não é isso? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, a escolha da unidade afeta a chamada variação absoluta. Quando você passa de 80 para 82 quilos, tem uma variação de 2 quilos. Um ponto importante é que a unidade que você escolhe, quilo, grama, peso, arroba, toneladas, não afeta a variação percentual. Então, se mensurando em quilo, o meu peso varia 1%, eu tivesse mensurado em toneladas, arrobas, libras, a variação percentual seria a mesma, tá legal? Eu não vou provar isso aqui, mas estou falando para os senhores. Seria irrelevante. Todo mundo está me acompanhando até aqui? Então, alguém poderia dizer, pô, então tudo bem, valeria alguma coisa similar aqui, Alexandre. Tudo bem, você trabalha ao invés de trabalhar com 1 e 2, trabalharia com 3 e 4, aqui você não acharia 500, como você já falou, você acharia 1.200 aqui. Mas quando você calculasse essas variações percentuais, o resultado seria diferente. Não, seria igual. Não é não. A variação percentual muda também. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, quero mudar a cor, vou usar o preto.
Então, vamos lá. Eu vou usar tio, Y minúsculo com tio em cima para ser o PIB real a preços de 2012. Então, estou trocando o ano base. Então, o que a gente fez aqui? Ano base 2010. Então, aqui. Vou botar aqui, base 2010. Agora, aqui, o ano base vai ser 2012. Acho que deveria ser deixar esse ano base, né? E a gente colocou ano base com ou sem if. Coloquei com if nas notas de aula, vou confiar nas notas de aula e coloquei ano base 2012. Então, quem seria o Y 2012? Eu não vou calcular, porque eu já sei, eu falei para os senhores, mas podemos calcular também, não tem problema, só oralmente. Vai ser do 1.200. Por quê? A gente vai trabalhar sempre com os preços de 2012, ou seja, com esses preços aqui, 3 e 4. Então, o que vai ser esse Y tio 2012? 3 vezes 200, que dá 600, mais 4 vezes 50, dá 600 também. 600 mais 600, 1.200. Agora, calcular o Y tio de 2011. A gente vai trabalhar sempre com os preços 3 e 4. Então, estamos falando de 3 vezes 150 mais 4 vezes 100. Então, aqui a gente tem 450 mais 400. 850. Tá? Agora eu vou calcular a variação percentual de 850 para 1.200. Veja que quando eu passei aqui de 2011 para 2012, houve um ganho de 42,9%. Vamos calcular agora esse outro aqui. Variação percentual de 850 para 1.200, 41,2%. Tá? Já ficou diferente. É suficiente aqui porque eu falei. Você muda o ano base, não apenas você muda o valor do PIB real, como você também muda a taxa de crescimento de um ano para outro. Tá? Qual é a solução? Não tem solução perfeita, não. Infelizmente. E aí, agora... Bom, Alexandre, desculpa, antes de eu continuar falando, alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então, vamos lá. Quando sai na imprensa, o IBGE calculou, disse que o PIB de 2020 cresceu... Porque o PIB de 2020 caiu 4%, né? Desculpa, estamos em 2021, 2020 foi o primeiro ano da pandemia, né? Então, o PIB em 2020 caiu. O PIB em 2020 caiu 4%, 5%. Digamos que tenha sido 4%, nem me lembro quanto foi. Isso é o PIB nominal real. Se nada for dito, está se falando do PIB real. Que, veja bem, a taxa de variação percentual, o crescimento percentual do PIB nominal é irrelevante. Então, se alguém falar o PIB cresceu 2%, o PIB caiu 1%, nós estamos falando de variações do PIB real. Tá? E aí a pergunta, qual é o ano base que eles estão usando? No meu entendimento, eles fazem ano a ano. O que eu estou querendo dizer? Calculo o PIB nominal de um ano, calculo o PIB nominal do ano seguinte, aí calculo... Perdão. Eu não quero apagar o quadro, que talvez eu queira pegar alguma coisa aqui. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Só um minutinho. Talvez funcione. Não era isso, não. Bati no lugar errado. Então, agora que as pessoas perceberam que tem um jogo de paciência aqui no meu computador. Minha privacidade, o mundo online é terrível. Eu queria colocar essa tabelinha aqui, consegui. Tenho mais dificuldade para... Está aparecendo direito isso para os senhores? Acho que sim, né? O que acontece, o entendimento é o seguinte, que eles falam, você olha para o IBGE de dados, o cálculo encadeado, crescimento encadeado, basicamente pensa o seguinte, você calcula o PIB nominal de 2010, calcula o PIB nominal de 2011, e aí você faz o seguinte. Não, eu queria isso aqui. Vou botar em vermelho. Trabalha com as quantidades de... Com isso aqui. Passa preço de 2010, quantidade de 2011,
e calcula a taxa de crescimento real, tá certo? Então, basicamente, quando você calcula o PIB nominal de 2011, aí você calcula o PIB de 2011 com os preços de 2010 e calcula a taxa de crescimento real comparativamente ao ano anterior. Ano seguinte, você faz algo similar. Vou tentar botar agora em verde. Pega os preços. Agora que você já tendo calculado o PIB nominal de 2012, você trabalha aqui com o preço de 2011, as quantidades de 2012 e calcula a taxa de crescimento real em 2012, que preço você utiliza? O preço do ano anterior, tá? Então, é como se você sempre estivesse trocando o ano base. Para cada ano que você está avaliando, o ano base é o ano imediatamente anterior. Pode interpretar assim, ok? Perguntas? Bom, então eu vou fechar isso aqui. Essas contas do quadro e das notas de aula nós discutimos. Então, acho que agora não vai ter jeito. Eu vou ter que apagar isso. Talvez algumas coisas aqui eu queira depois recuperar. Possivelmente tentarei, mas paciência. O quadro... Tem a opção de salvar isso, mas nunca salvei. Então, alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, vamos ver o que acontece aqui nas notas. Vamos falar agora de um tal de deflator do PIB. O deflator do PIB, aqui neste capítulo, denotado pela letra P de pato, um P maiúsculo, que na verdade é P de preço, né? Mede o nível de preços correntes em relação ao nível de preços do ano base. Ele é dado pela fórmula abaixo. Esta aqui. Que diabo é isso? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. Eu vou colocar aqui, ao invés de escrever PIB nominal, vou colocar assim, P é igual a Y, que é o PIB nominal, que a gente já lê, Y maiúsculo, desculpe. Perdão, eu gosto de usar azul. A princípio usar mais o azul do que o preto. Então, olha lá. P é igual a Y sobre Yzinho vezes 100. Aí os economistas chamam essa variável P de deflator do PIB. Por que deflator? Basicamente, deflator é que tira a inflação, deflaciona, remove a inflação. Bom, primeira coisa que vamos tentar deixar claro, esse 100 que aparece aqui é simplesmente para definir a escala. Importante, hein? Não coloque, quando calcula o deflator, tem uma tendência, quando a gente vê alguma coisa multiplicada por 100, conforme a gente tem aqui no quadro, colocar a resposta seguida por um sinal de percentual, esse símbolo aqui. Não faça isso no caso do deflator. Não se faz isso. Por quê? É a convenção. Não pode fazer. Tá? Então, isto aqui não se usa quando está calculando o deflator do PIB. Bom, esse 100, ele aparece ali só para a escala, que basicamente, vamos ver o seguinte. Então, agora, para tentar deixar esse ponto mais claro, permito colocar aqui o subscrito T. Para representar período, ano. Tá? Agora, então, diz assim, o B é o ano base. Então, quem seria o PB? Ou seja, o que é o PB? É o Y nominal do ano base dividido pelo Y real do ano base, é o Y minúsculo, vezes 100. Essa fração aqui, ela é igual a 1, porque conforme a gente discutiu há poucos minutos, no ano base, o Y maiúsculo é igual ao Y minúsculo, ou seja, no ano base, o PIB nominal é igual ao PIB real. Então, essa fração é igual a 1. Se não tivesse o número, multiplicação por 100, o deflator no ano base, ou seja, o P subscrito B, seria igual a 1.
por uma razão qualquer, os economistas gostam que no ano base seja igual a 100, então eles multiplicam por 100. Tá? Eu não gosto muito desse 100, mas o fato é que, por exemplo, no livro texto está lá com 100, às vezes você vai pegar levantar dados, por exemplo, no IPEA Data, avaliar uma publicação ou informações econômicas, você vai ter que lembrar que no ano base o deflator é igual a 100. Tá? Então, a gente tem que discutir isso aqui. Mas, no meu modo de ver, o 100 só atrapalha. E mais à frente, que o próprio Mencken vai fazer, ele vai ignorar o 100, ou vai tirar o 100 da discussão. Não neste tópico, em outro. Tá? Neste capítulo. Mais à frente, ele vai tirar o 100. Então, como eu estava falando, este sujeito aqui é sempre igual a 100. Então, como eu tinha falado, o 100 que aparece aqui nesta fórmula é só para definir a escala, e a escala é tal que no ano base o deflator é igual a 100. Perguntas até aqui? Não? Bom, então vamos ver o que eu escrevi aqui nas notas de aula. Ideia central. Y é igual a P vezes Y, onde o P é um preço médio. Não, desculpe. Mais uma vez, eu quero levar algumas coisas aqui das notas de aula para o quadro. Mais uma vez, o glorioso print screen. Sorte vai nos ajudar. Eu quero copiar isso aqui. Quero vir aqui. Ah, não veio tudo. Sei lá o que eu fiz aqui. Não peguei tudo que eu queria pegar. Desculpe. Um pedacinho ali embaixo. Agora veio. Completo. Ok, senhores. O truque aqui é o seguinte. Eu digo só, esse P, o deflator do PIB, é um preço médio. Lembra que como já falei, o 100 é só para utilizar a escala. Então, permitam aqui por um minuto. Não, vamos lá. Não precisa, não. Vamos partir daquilo que está no quadro, desculpe. Que também está nas notas de aula. Lembra o seguinte, como é que a gente calcula o PIB? Por exemplo, quando tem somente dois bens, o PIB nominal, tá? Como a gente fez no exemplo que tinha cachorro-quente e hambúrguer. Só que ao invés de usar os subscritos 1 e 2, a gente usava os subscritos C e H. Bom, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma quantidade, multiplicando por preço, pegando uma outra quantidade e multiplicando por preço. Aí eu calculei o PIB nominal, o Y maiúsculo. Então, agora, pensei, já sei quem é o Y nominal. 500, 600, um daqueles valores que ele calculou, 700 bilhões de dólares, o que deve seja. Eu quero, agora, me pergunta tentar fazer o seguinte, eu quero decompor o Y maiúsculo em duas variáveis, que, veja bem, no caso, até para aqui o caso só com 2B, mas a gente pode generalizar isso, evidentemente, né? Aqui somatório que tem aqui, desculpa, essa letra grega, que o sigma quer dizer somatório, você soma para todos os is que você tem. Então, se você tem N bens, você calcula esse somatório aqui. Então, o que eu tenho? N produtos, P vezes Q, né? N vezes esse termo, somo tudo. Aí eu digo, agora que eu estou com Y maiúsculo na mão, já sei quem é, eu vou tentar quebrá-lo em dois pedaços. Uma espécie de um preço médio, que eu vou chamar de P maiúsculo, sem subscrito, e um Y, que seria uma quantidade média, que eu vou chamar de Y minúsculo. Tá legal? Então, a ideia é o seguinte, depois que eu calculo
o PIB nominal, eu quebro o PIB nominal em dois pedaços. O expresso como produto de dois fatores. Um fator é um indicador global de preços, que é o P. O outro fator é um indicador global de quantidade, que é o Y minúsculo. Alguém está me acompanhando até aqui? Desculpe, alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Alguém tem dúvidas no que eu... Quer que eu repita alguma coisa? Não? Então vamos em frente. Agora, observe que na hora que você chegou nessa fórmula aqui, você, evidentemente, pode resolver para o P e você vai concluir que esse indicador de preço é simplesmente o Y sobre o Y, né? Também você joga o Y para baixo, para o lado esquerdo, dividindo o Y. Tá? E aí, se você for olhar exatamente a fórmula que nós tínhamos antes, que tem nas notas de aula, exceto por essa multiplicação pelo 100. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você ignorar essa multiplicação por 100, como eu falei, é só para mudar a escala, você pode interpretar que o chamado deflator do PIB é um indicador de preço com essa propriedade. Quando multiplica pelo PIB real, você está tratando o PIB real como um indicador de quantidade, o deflator é um indicador de preço, o produto dos dois, deflator vezes PIB real, tem que ser igual ao PIB nominal. Tá? Perguntas? Não? Então, vamos ver o que nós temos aqui nas nossas notas de aula. Então, a gente discutiu tudo isso aqui. Aí, a gente tem aqui dois comentários. Perdão. Antes, por que dos comentários? Lembra que o deflator do PIB ele mede o nível de preços de um ano com relação ao nível de preços do ano base, tá certo? Essa a ideia. Então, basicamente, no ano base, o deflator vai ser 100 e a variação dos diversos preços vai sendo incorporada no deflator ao longo do tempo, à medida que vai avaliando o deflator para os anos subsequentes ao ano base. Aí, esses comentários 1 e 2 que nós temos aqui, que foram essencialmente tirados do livro, servem para ilustrar que o deflator realmente, se não perfeitamente, satisfaz pelo menos duas condições que a gente vai discutir aqui, que o indicador de preço, de evolução dos preços, deveria satisfazer. Por exemplo, sem olhar o que está escrito ali nas notas de aula. Antes de atacar, surgiu uma pergunta. Então, vamos voltar para o quadro. Já a gente volta aqui para as notas de aula. A pergunta da Ana Bárbara: por que o PIB nominal se divide em dois? Você pode interpretar o seguinte: quando você olha aqui nesta fórmula que aqui está, nessa linha aqui, como é que você calcula o PIB nominal? Você faz N produtos, onde N é o número de bens que a economia produz, P vezes Q, e soma tudo, tá legal? E aí você está com o PIB nominal na mão. Agora a gente quer fazer o seguinte: qual o problema disso? É que você tem N, digamos, se N é 100, você tem 100 preços e 100 quantidades. Você gostaria de ter um preço e uma quantidade, de forma que ao multiplicar esse preço por essa quantidade, esse único preço por essa única quantidade, você tivesse o mesmo PIB nominal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: calculei o PIB nominal. Agora eu quero achar um P e um Y minúsculo com a propriedade que P vezes Y seja igual a Y. Tá? Com uma condição adicional. O meu Yzinho, até com uma letra que eu estou usando já deixa claro, é o PIB real. Então, o que eu vou precisar é o seguinte: o que o PIB real faz? Você está calculando o PIB
com os preços constantes. Então, toda variação no PIB real é devido à variação nas quantidades. Então, eu trato o PIB real como fosse a minha quantidade média, meu indicador de quantidade. E aí eu calculo um indicador de preços de acordo com essa fórmula aqui, ou seja, ou com essa aqui que é mesmo, são equivalentes, né, irmão? Simplesmente eu resolvi, para passar dessa fórmula da esquerda para a fórmula da direita, eu resolvi para o P. Tá certo? Então, veja bem, o PIB real é um indicador de quantidade, porque ele é o PIB calculado com preços constantes. Toda variação que você observa no PIB real é devido a variações em quantidade. Então, o meu indicador de quantidade é o próprio PIB real. Eu crio um indicador de preços que satisfaz essa igualdade aqui. Mas satisfazer essa igualdade é satisfazer essa outra aqui. Tá? Eu respondi, Ana Bárbara? Ups. Ok. Então, voltando. Parece que sim. Vamos voltar, então, aqui. Então, lembrando, agora estou dizendo o seguinte, olha, o meu deflator do PIB, que é esse P que a gente já acabou de discutir, voltando a discutir porque a Ana Bárbara pediu para tirar uma dúvida, é o meu indicador de preço. Mas se ele é meu indicador de preço, ele deveria ter uma seguinte propriedade. Se os preços são constantes, o meu deflator deveria ser constante. Todo mundo entendeu o que eu falei? Veja bem, observa o seguinte, até podemos olhar aqui no quadro. Aqui a gente tem N preços, digamos que sejam 10 preços. Eu digo, crio um número só, um P, que é um número real só, não um vetor com 10 coordenadas ou N coordenadas, que é o meu indicador de preço. Eu gostaria que acontecesse o seguinte, se os preços da economia estão constantes, eu gostaria que o meu indicador de preço ficasse constante. Será que isso acontece? É isso que está sendo colocado no comentário 1. Supõe que os preços da economia são constantes. Nesse caso, o PIB nominal vai ser igual ao PIB real sempre. Porque lembra, o que faz o PIB nominal diferir do PIB real? É que você pega, na hora que vai avaliar o PIB real, preços de outro ano. Mas se os preços estão constantes ao longo do tempo, tanto faz. Se você pega os preços de 2010, de 2011, 2012, você vai obter o mesmo valor. Ou, você vai dizer, o PIB real vai ser igual ao PIB nominal. Mas dizer que o PIB real é igual ao PIB nominal, estamos dizendo que essa fração aqui, ó, aqui em cima, é igual a 1. E aí o deflator vai ser sempre igual a 100. Então, realmente, se os preços permanecerem constantes ao longo do tempo, o deflator é constante igual a 100. Então, nesse caso limite, onde nenhum preço se altera, o deflator, como um bom indicador de preço que ele deveria ser, permanece constante. Perguntas? Vamos ver, então, aqui um segundo ponto. Aí, tem uma pergunta do Murilo. Eu também demorei tanto. Definição de deflator, ele é definido, Murilo, de acordo com esta fórmula aqui. A definição dele é que se calcula de acordo com esta fórmula. A ideia dele, por trás dele, é o seguinte, ele é um indicador do nível de preços da economia. O PIB real é um indicador de quantidade produzida. O deflator é um indicador de preços. Tá? Mais perguntas, gente? Então, vou ver o próximo comentário. Comentário 2. Bom, supõe agora que as quantidades são constantes e os preços estão crescendo. Então, a minha ideia é a seguinte, olha, eu gostaria que se os preços estão crescendo, quantidade crescente, constante, preço crescente, eu tinha que ter o deflator crescendo. Né? Vai acontecer. Com certeza. Depois eu respondo a sua pergunta, só um minuto. Supõe que as quantidades sejam constantes e os preços crescentes. O deflator será crescente. Por que isso? Lembra, o que vai acontecer é o seguinte, você fixou a quantidade, quando você calcular o PIB real não muda de um ano para o outro. Porque lembra, PIB real, preços de um dado ano, isso não muda. E quantidade do ano que você está em questão.
Ora, mas se as quantidades estão constantes ao longo do tempo, e no PIB real você fixa os preços, o valor do PIB real não muda de um ano para outro. Tá legal? Mas o PIB nominal está crescendo, porque apesar das quantidades estarem fixas, os preços estão crescendo. Então, na hora que você for avaliar o deflator, você vai ter aqui denominador PIB real constante, numerador PIB nominal crescendo. Então, a fração cresce. Então, o deflator vai estar crescendo. Tá legal? Perguntas. Então, agora eu pergunto ao Murilo. Se o deflator for igual para dizer que o PIB está estagnando, não. Se o deflator for constante, independente de ser igual a... Lembra, ele parte de 100. Se o deflator for constante, você pode dizer que o nível de preços permaneceu constante. Em média, os preços permaneceram constantes. Tá? Pode até... Agora, lembra que o deflator é um indicador médio. Você tem vários preços e você está tentando condensá-los em um único preço. Pode ser que tenha um preço crescendo, outro preço caindo. E o deflator permanece constante. Tá? Então, se o deflator for constante, você pode dizer que o nível de preço é constante. Para dizer que o PIB, seria o PIB real está estagnado, você gostaria que, como eu falei, o PIB real, que é o indicador de quantidade, ficasse constante. Perguntas? Não? Então, o que a gente vai fazer agora é calcular o deflator. Para tanto, eu vou mais uma vez recorrer ao print screen, a gloriosa ferramenta de copiar e colar. Print screen aqui. Não. Abrir o glorioso Paint. Colar alguma coisa aqui. Então, vindo aqui para o meu quadro, tentar colar esta informação aqui. E esta outra aqui. E não. Agora, não sei por que apareceu aqui uma coisa que eu não queria isso aqui. Eu consigo apagar? Não sei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não sei por que, senhores. Tem esse pedacinho aqui. Não sei se eu consigo apagar isso. Não sei, parece como se fossem 2 colchetes ali que eu não estou conseguindo tirar. Vamos deixá-los ali. Tá? Peço desculpas por isso. Não sei por que eu não estou conseguindo tirar. Bom, então temos ali os valores do PIB nominal e do PIB real para os anos 2010, 2011 e 2012. E lembrando que a fórmula do deflator é essa que eu vou escrever aqui embaixo. Talvez agora eu consiga apagar. Não, não consigo. PIB nominal é dividido pelo PIB real vezes 100. Então, vou calcular aqui o deflator de 2010. Vai ser 200 sobre 200 vezes 100. Então, P de 2010 igual a 100. E como eu mencionei, não coloca o sinal de percentual. Não coloca, é só 100. Tá? Vamos calcular agora o de 2011. Vai ser igual a 600 sobre 350 vezes 100. E aí aqui eu preciso da minha calculadora. P de 2011 é aproximadamente igual a 171,4. Vamos conferir, permitam conferir com a calculadora. Quanto está feita nas notas de aula, mas não custa nada conferir.
171,4. Lembrando que, se por cair esse tipo de questão na prova, tem que usar pelo menos uma decimal, tá? E arredondar, não é só desprezar. Então, na verdade, aqui deu F9. Bati errado. Aqui era 1,714285. Então, isso arredonda para 1,71,4. Tá? Perguntas até aqui? E agora a gente vai calcular o deflator de 2012, que vai ser 1.200 dividido por 500 vezes 100. Esse aqui, então, vai dar 240. Que lembra, vai ser 5 por 12, 2,4. Vezes 100, 240. 5 por 12, não. 12 dividido por 5. Então, aqui estão os valores do deflator para os 3 anos. Perguntas? Bom, agora que eu aprendi a calcular o deflator, que a gente já discutiu esse conceito, e lembra, o deflator é um indicador da evolução. Você pode usar o deflator para acompanhar a evolução dos preços da economia como um todo. Você pode usar, inclusive, o deflator para calcular uma taxa de inflação. O que é a taxa de inflação? Principalmente se eu certamente já ouviram falar em inflação antes de entrar de vir cursar essa disciplina. Então, por exemplo, a inflação em dezembro de 2009, a inflação em outubro de 2021 foi de 1,5%, quer dizer que, em média, os preços subiram 1,5% em outubro de 2021, quando comparado a setembro de 2021. Então, aqui a gente pode calcular uma taxa de inflação para o ano. Lembrando que a gente tem 3 anos, então a gente pode calcular 2 taxas de inflação. Podemos comparar a inflação de 2010 para 2011 e de 2011 para 2012. Simplesmente a gente utiliza esta fórmula que aqui está, que é simplesmente variação do deflator dividido pelo próprio deflator no ano inicial, vezes 100. Podemos fazer, então, para esses 2 exercícios. Aí eu vou usar a letra, vamos dizer, π, é comum os economistas usarem π, a letra grega π. Lembrando, aqui neste contexto não é o número π, 3,14, não. É a letra grega π, que ela denota inflação. Ela é calculada assim. Preço, no caso é o deflator aqui, tá? Variação no preço de T-1 para T, dividido pelo nível de preços do inicial, vezes 100. Então, o π de 2011 vai ser 171,4 menos 100, dividido por 100, vezes 100. Vai cancelar 100 com 100, vai ser 171,4 menos 100. Então, isso aqui vai ser igual a 71,4%. Aqui é obrigatório usar o sinal de porcento. A inflação é sempre expressa 2%, 3%. Então, aqui, mas por que você não colocou aqui? É a convenção. Não se coloca percentual no deflator. Mas na taxa de inflação você tem que usar o deflator. Inclusive, vocês podem olhar nos gabaritos da lista, tive esse cuidado. Aí a gente pode também calcular agora a inflação para 2012. É de 2010. 2010 não dá porque precisaríamos ter o deflator de 2009. Nós não temos. Então, a inflação de 2012 vai ser 240 menos o deflator de 2011, que é 171,4. 240, vou reescrever aqui. 240 menos 171,4 dividido por 100. Quando chega na beira do equipamento, aqui fica mais difícil escrever, a mão cai. Perde as pernas. E aí aí aqui tem que aplicar a calculadora.
Tá errado. Aqui, ó. Não é 100, não. É o nível de preços do ano anterior, que é 171,4. Tinha errado ali. Aí você tem que levar isso aqui para a calculadora. Isso aqui vai dar aproximadamente 40,0%. Tem alguma, não é exato não, tá? Tem alguma coisa, mas é bem pequeno depois do zero. 40,0233, então 40,0%, tá? Eu vou só conferir aqui. 240. Isso mesmo. Perguntas? Bom, vamos voltar para as notas de aula, sair aqui do quadro. E aí tem uma seção no livro chamada PIB, Bem-Estar Econômico, e dei conta recentemente que isso aqui, esta letra aqui deveria ser um E minúsculo, né? Não um erro de digitação, tendo em vista a maneira que eu vinha digitando. PIB, Bem-Estar Econômico. Então, tem um conceito importante que é o chamado PIB per capita, que é a razão entre o PIB e a população. Então, que são dois indicadores distintos, PIB e PIB per capita. O PIB, como a gente discutiu, é uma medida de tudo que a sociedade produziu. Agora, como é que você está? Quer comparar o bem-estar? Por exemplo, no próprio Brasil. Você pode dizer, olha, no espaço aqui de 50 anos, digamos que o PIB brasileiro tenha dobrado. No espaço de 10 anos, o PIB brasileiro dobrou. Podemos dizer que a renda do brasileiro típico, a renda média do brasileiro dobrou? Não, não podemos, porque a população cresce também. Então, se no espaço de 10 anos o PIB dobrar e a população dobrar também, o chamado PIB per capita, que é a razão entre o PIB e a população, terá permanecido constante. Então, são coisas distintas, o PIB e o PIB per capita. PIB per capita, produção total da economia. Desculpe, não. PIB, sem a qualificação per capita. PIB, a produção total da economia. O PIB per capita, você pega o PIB, divide pela população, e você tem, então, como se fosse um indicador do que quanto cada cidadão produziu em média, e também é um indicador de renda média, porque o PIB também é uma medida de renda. Tá? E, por exemplo, a economia brasileira, até uns 10 anos, mais ou menos, estava entre as 10 maiores do mundo. Agora, com a estagnação, com a recessão que teve início no final de 2014, a gente perdeu, caiu, mas ainda estamos entre as 20 maiores economias do mundo. Então, o PIB brasileiro é um dos 20 maiores PIBs do mundo. Porém, o PIB per capita do Brasil está longe de estar entre os 20 maiores. Está lá no meio da lista de 180 países, mais ou menos. Tá? Se você ordenar os países pelo PIB per capita, o Brasil fica um pouco acima um pouco abaixo, um pouco acima da medição, que seria metade da lista. Tá? Mesma coisa, por exemplo, a China hoje tem o maior PIB do mundo, ou o segundo maior, depende de como é que você faz o cálculo. Porque quando você quer comparar PIB de dois países distintos, ou de vários países, você tem, por exemplo, PIB brasileiro apurado na moeda do Brasil, PIB argentino na moeda argentina, PIB alemão em euros, né? PIB japonês na moeda japonesa. Você tem que converter para uma unidade monetária comum. Usualmente é o dólar.
Você converte todos os PIBs, de todos os países para dólar e compara. O ponto é qual é a taxa de câmbio que você usa para fazer a comparação. Tá? Aí, dependendo da taxa de câmbio que for utilizada, mas a taxa de câmbio não é única, é que tem um chamado ajuste pela paridade do poder de compra. Aí eu vou falar ainda hoje, provavelmente, um pouco mais à frente, que aí, se você usar essa paridade pelo poder de compra, você tem um resultado. Se usar a taxa de câmbio que prevalece hoje no mercado, o resultado é outro também. Tem uma outra questão também ali da paridade do poder de compra, que a taxa de câmbio oscila muito, é muito volátil. Então, às vezes, as pessoas querem pegar uma taxa de câmbio média, vai avaliar o PIB, converter o PIB de um país para dólar. Eu quero converter o PIB brasileiro para dólar em 2015. Você faz uma média da taxa de câmbio, digamos, de 2010 até 2020. Pode fazer uma coisa desse tipo. Pode fazer assim também. Então, dependendo de como é feita a conversão, o PIB da China é maior que o PIB dos Estados Unidos ou é menor. Mas então, vamos lá. A China tem o maior ou o segundo maior PIB do mundo hoje. Porém, em termos per capita, você dividindo pela população, o PIB per capita da China é muito menor que o PIB per capita dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população chega a 400 milhões e a China está com 1 bilhão e 600 milhões, 1 bilhão e 700 milhões. Mais do que 1,5 bilhão, se a minha memória não falha, porém menos do que 2 bilhões. É uma população bem maior que a população norte-americana. Perguntas? Bom, então tem essa seção no livro. Os senhores podem dar uma lida. Não é nada muito complicado, depois que a gente já aprende quais são os conceitos do PIB. O importante aqui, para dica que eu já deixo aqui para os senhores, lembrete, ou informação que pode ser útil, perdão, melhor dizendo. O PIB per capita é a média da produção e a renda média dos indivíduos de uma sociedade. E outro comentário que eu faço aqui é PIB per capita versus PNB per capita e renda per capita. Lembra, PIB per capita também tem uma medida de renda, que o PIB tem um conceito de renda que é igual ao PIB, também seria renda per capita. E PNB per capita é o que hoje os livros chamam, os textos chamam de renda per capita. Tá? Então, quando falarem em renda per capita, estão falando em PNB per capita. E como a gente discutiu aqui, PNB e PIB tem uma pequena diferença, não necessariamente igual. Usualmente não vai ser, o PNB não vai ser igual ao PIB. Tem uma consciência muito grande que o PNB seja igual ao PIB. Perguntas? Não? Então vamos avançar mais um pouco. Tem aqui agora, a gente deve levar até o final da aula de hoje, apêndice, algumas estatísticas. Basicamente, falamos de PIB e outras variáveis, componentes do PIB, como consumo, investimento, gasto do governo. Então, que você aqui dá um sabor para isso, algumas estatísticas, por caso aqui para o Brasil. Nessa tabela 1, tem o que chama a composição do PIB percentual, ou seja, eu calculei o consumo como percentagem do PIB, o investimento como percentagem do PIB, assim vai. Para cada linha que você pegar, se você somar, você deveria obter 100 a menos de uma diferença decorrente de arredondamento. Então, talvez em alguma linha você vai obter 100,1, em alguma outra você vai obter 99,9, uma coisa desse tipo. Tá? Então, vocês observam, vamos olhar, por exemplo, consumo. Eu diminuir isso aqui um pouquinho só. Dá para ficar um pouquinho maior. 200, dá para ficar tudo aqui? Sim. Dá para ver ainda, gente? Acho que sim, né? Ninguém protestou? Dá sim, professor. Obrigado. Então, vocês podem ver que aqui o consumo, em 2000, convertido por 64%. Aí, quando chegou aqui em 2007, ele caiu para pouco abaixo de 60%. Depois voltou a crescer. Tá? Investimento estava aqui em 18%, 19%, quase 19%. Aí veio caindo com percentagem do PIB. Depois que aqui ele cresceu, ficou bem alto aqui. Aí, aqui ele teve uma queda considerável, tendo visto o patamar anterior, né? Então, assim, caiu de 20%, mas grosso modo, caiu de 20% do PIB para 15% do PIB. Basicamente, multiplicamos por 3/4, né? Perdeu 1/4 como fração do PIB. O G sobre Y, relativamente constante, cresceu um pouquinho aqui no fim. E o X sobre M, uma hora é negativo, com percentagem de uma hora é negativo, ou seja, o X menos M era negativo, em outros momentos ficou positivo.
mas oscilou entre -2%, entre menos 3% e mais 4%. Tá? Então, as fontes dos dados, IBGE. Levantei isso no IBGE. Aí eu menciono aqui embaixo os dados de 2009 dos Estados Unidos. Eu peguei a informação disponibilizada na página 190 do Manual do Menkel, do ano de 2009. Possivelmente, se você tiver com uma edição distinta do que eu peguei, você ter uma edição mais antiga, talvez tenha os dados de 2005, 2007. Tá? Mas custo a crer que a diferença dessas frações seja muito grande. Tá? Aí então, observo que o nosso consumo percentagem do PIB é um pouco menor que o dos americanos, o investimento é um pouco maior, o G sobre isso está um pouquinho menor, e o X menos Y, até que nos anos ficou negativo, não, lá em cima, aqui, estava quase próximo, em valor absoluto um pouquinho menor, né? Menos 2,3, menos 2,8, dos Estados Unidos, menos 3%. Aí eu chamo a atenção, peguei o I sobre Y, aqui, estou falando da segunda bullet aqui, para alguns países, 3 da América do Sul, Chile, México, Peru e Coreia. Botei esses países em ordem alfabética, e Coreia do Sul. Por que o I sobre Y é importante? Porque o I sobre Y, uma das coisas que ele indica é a parcela do PIB que a sociedade aloca para acumulação de capital, para ampliar a sua capacidade produtiva, a grosso modo. Que lembra que lá dentro do investimento tem também variação de estoque. Mas vamos ignorar as variações de estoque, elas são relativamente ao investimento como um todo, de pequena magnitude. O Brasil, com percentual do PIB, investe menos que o Chile, bem menos. Chile 22, olha, Chile 22, Peru 22,2. Chile e Peru não é coincidência, o valor perdão, não houve erro. O valor é esse, 22,2% para aqueles dois países em 2016. Informação é do FMI. México um pouco maior, 23,7%. Então, o Brasil, comparado a esses 3 países latino-americanos, investe com percentuagem do PIB menos que esses países. E bem menos que a Coreia do Sul. Então, isso tende a fazer com que o Brasil, a economia brasileira, cresça menos que a desses países. Tá? O crescimento não depende só do investimento. Depende de outros fatores também, mas um dos fatores determinantes é o investimento. Então, isso aí tende a fazer com que a economia brasileira cresça menos que a desses 4 países. Tá? Perguntas até aqui? Então, assim, estamos investindo pouco relativamente a alguns países da América Latina e bem menos do que a Coreia do Sul. Então, é um exemplo de crescimento econômico acelerado. I sobre Y é investimento como percentagem do PIB. Então, isso, basicamente, lembra, o PIB é Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Tá? Estou falando... Aparece aqui. Esta fórmula. Eu peguei, então, calculei cada um dos termos do lado direito como fração do Y. E multipliquei por 100 para ter percentagem. Tá? Dividi C por Y, dividi o I por Y, G por Y e multipliquei tudo por 100. Bom, aí, voltando aqui para essa discussão, chama atenção agora para uma pequena coisa. A gente não vai estar discutindo aqui nesse curso, mas é bom, pelo menos, a gente ouvir falar. Tem uma coisa interessante aqui no comportamento do C, da fração C sobre Y e I sobre Y. Observe o seguinte, aqui, em 2007, 2005, 2006, 2007, a economia brasileira estava começando a crescer, foi uma boa época para o Brasil em termos econômicos, a economia estava crescendo relativamente bem, então o consumo como C sobre Y caiu. Mas não devia aumentar porque a economia está crescendo. Não. O truque aqui é o seguinte, a gente não vai discutir isso aqui, mas se você tem 2 variáveis quaisquer, digamos, variável A e variável B, tá? 2 variáveis econômicas. Uma delas poderia ser o PIB, outra poderia ser o consumo. Mas vou deixar isso aqui de forma genérica. Para que a fração cresça ao longo do tempo, o A tem que crescer em termos percentuais mais do que o B. Tá? E para que a fração caia, tem que acontecer o contrário. O B, em termos percentuais, crescer mais do que o A. Para dar um exemplo, suponha que você está olhando para essa fração, 1 e 2. Aí você multiplica 1 sobre 2. O numerador e o denominador por 3.
Qual é a fração que você tem? 3/6. Mas lembra, 3/6 é igual a 1/2. Ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o numerador e o denominador estão crescendo pela mesma taxa percentual, é que eles estão sendo multiplicados por um fator comum. Então, a fração não muda. Para que a fração cresça, o A cresce em termos percentuais mais que o B. Para que a fração caia, o B cresce em termos percentuais mais do que o A. Ou colocando de outra forma, para a fração crescer, o numerador tem que crescer mais rápido que o denominador. Para a fração cair, o denominador tem que crescer mais rápido que o numerador. Então, agora vamos voltar aqui para a tabela. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: o PIB estava crescendo, por exemplo, 8%, digamos, 6%, e o consumo crescia 3%, 4%. Tá legal? É um resultado conhecido. Quando a economia está em fase de crescimento, o consumo cresce, mas menos do que o PIB. É porque os agentes econômicos gostam de um padrão relativamente estável de consumo. Então, na época de vacas gordas, no período de bonança, eles não consomem toda a riqueza ou renda extra. Eles poupam um pouco mais. Consomem um pouquinho mais, mas poupam, aumentam relativamente bem mais a poupança. Aqui estava acontecendo o contrário. A economia está entrando numa recessão forte aqui. O PIB caiu em termos percentuais mais do que o consumo. Pode até ter acontecido do consumo cair. O consumo pode ter crescido um pouquinho, provavelmente caiu. Então, é uma coisa do tipo: o PIB caiu 3%, o consumo caiu 1%. Aí aquela fração C sobre Y, ela cresce. É o que você está vendo aqui. E o investimento? O investimento vai para o outro lado. Que o ponto é o seguinte: a gente está dizendo o seguinte: olha, quando o PIB começa a crescer, o consumo cresce, mas não cresce tão rápido quanto o PIB. O investimento é o contrário. Quando o PIB está crescendo, se o consumo está crescendo devagarzinho, é que o investimento tem alguma variável, vai ser investimento, vai ter que estar crescendo muito rápido. Lembra que o PIB é o crescimento, soma de consumo, investimento e outros fatores. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse período de bonança aqui da economia, o I sobre Y começou a crescer, até bater nesse pico aqui, ó, de 21,6. Tá? Ainda caiu aqui um pouco, teve uma desaceleração aqui e continua alto. Então, quando a economia brasileira estava crescendo, o investimento cresceu mais do que o PIB, em termos percentuais. E quando a economia entra em recessão, é um desastre quando você olha para o investimento, porque ele cai muito. Então, assim, se o PIB cai 3%, o investimento cai 10%, uma coisa desse tipo. Foi o que aconteceu aqui. Então, assim, o que as pessoas usam, como dizer, o consumo ele é menos volátil que o PIB e o investimento ele é mais volátil que o PIB. Perguntas? Não? Então, agora, eu vou colocar aqui uma evolução temporal do PIB, discutir para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu vou usar aqui a escala logaritmo, em logaritmo natural, que lembra, logaritmo tem na base 10, qualquer base que você quer, se você quiser usar como positivo como base, né? Também há os mais comuns, base 10 ou natural, e eu vou usar na base log natural por 2 motivos. Isso é bastante popular em economia e em outras áreas. É um procedimento simples. Por exemplo, você pode usar uma função de Excel. Você tem uma planilha de Excel. Você tem uma coluna assim, o PIB, só na coluna do lado você botar igual a LN, tem uma função LN da coluna anterior e vai te dar o PIB em logaritmo natural. Esse procedimento de usar o logaritmo natural é particularmente útil para variáveis que possuem uma tendência de crescimento. Por exemplo, que variáveis são essas? PIB tende a crescer ao longo do tempo, preços, população, pelo menos o Brasil ainda está crescendo. Tá? Então, basicamente, você pega uma variável, eu estou querendo dizer o seguinte, que tem um comportamento desse tipo aqui, ó, uma variável qualquer, não sei qual é. Pode ser o PIB, a população, o nível de preços. Tem uma vantagem de você usar uma das vantagens de você usar o PIB, o logaritmo natural. Tá? Suponha que aqui passe de 1 para 2. Tá? Vou botar agora aqui inverter. E aqui, mais à frente, no ano 19 e no ano 20, você tenha também, esteja acontecendo o seguinte. Passou, digamos, de
10 para 11. Cresceu uma unidade aqui, uma unidade aqui. Então, é que o meu desenho está sendo feito com rascunho aqui, a mão livre, sem escala, tá? Então, essa distância vertical vermelha que eu estou colocando aqui deveria ser igual, não ficou, peço desculpas por isso, mas façam de conta que é a mesma coisa, tá? Tá claro isso para todo mundo até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Qual o pequeno inconveniente que tem aqui para gente? Que se você calcula a variação percentual aqui, quando você passa de 1 para 2, qual é o ganho percentual? Variação percentual? 100%. Ah, e quando passa de 10 para 11? 100% também? Não. 10% somente, né? 10% de 10 é 1. 1 mais 10, 11. Então, quando você passou de 1 para 2, você cresceu 100%. Quando você passou de 10 para 11, você cresceu 10%. Então, uma mesma distância percentual aqui no começo da série, no meio do gráfico, vai ser uma variação percentual muito maior do que uma distância, a mesma distância horizontal, vertical, acho que eu tinha falado horizontal, distância vertical, para um T mais elevado. E, normalmente, a gente quer olhar para o gráfico e comparar. Então, basicamente, você gostaria de olhar para um gráfico desse e ter, que é, basicamente, você vê a mesma distância, então, assim, aqui cresceu 10%, aqui também cresceu 10%. Como é que faz isso? Aí eu não vou discutir aqui, mas o fato é que se eu estivesse trabalhando, ao invés de trabalhar com XT, eu estivesse trabalhando com logaritmo natural do XT, isso aconteceria. Por quê? Porque aí é uma questão matemática, alguém pode depois conferir, pegar uma calculadora e conferir, é que para pequenas variações, a diferença do logaritmo, ou seja, o logaritmo da variável hoje menos o logaritmo da variável ontem, ou seja, de um período para o outro, é aproximadamente igual a isso aqui, que é a variação relativa, né? No tocante à variação percentual, a única diferença que tem aqui do lado direito da igualdade, quer dizer, não é a igualdade, é aproximada, né? A única diferença que tem aqui nessa fração é que eu não multipliquei por 100. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, então, posso multiplicar isso aqui por 100, vezes 100. Aí é aproximadamente a mesma coisa, tá? Então, a vantagem de você trabalhar com um logaritmo natural é que quando você bota num gráfico, se aqui tem uma distância de 1 centímetro, e isso corresponde a 5%, 1 centímetro lá avançando no tempo, vai corresponder a 5% também. Então, uma das vantagens de usar o logaritmo é essa. Tem uma outra, que vou pular essa matemática aqui, não faz sentido para a gente, é que basicamente permite converter o que é uma relação exponencial numa relação linear. E matematicamente isso é conveniente porque é mais fácil a gente lidar com as relações lineares. Por exemplo, sistema linear, matrizes, você resolve analiticamente, é mais fácil matematicamente de lidar do que sistemas não lineares ou relações não lineares. Agora, aí eu tenho um axioma aqui nessa discussão que converter uma relação exponencial em relação linear você faz com qualquer logaritmo. Mas isso, que eu não deveria ter apagado aqui, isto aqui, ó, essa discussão que eu estava tendo, só vale com logaritmo natural. Tá? Se ao invés do logaritmo natural eu tivesse usado log na base 10, eu não podia colocar esse símbolo aqui, não. Só vale, então, assim sendo, eu vou usar sempre o logaritmo natural. Como eu disse, é bastante pessoal, como os economistas, os estatísticos, o pessoal da área de finanças, fazer esse tipo de transformação. Pegar uma, tá? Então, você usa para variáveis que tendem a crescer, você não utiliza para variáveis, por exemplo, como C sobre Y. Por quê? O C sobre Y ele não vai de 0 a infinito. Por exemplo, a gente já olhou no gráfico, oscila lá entre 58% e 65%. Então, não tem uma tendência explosiva de crescimento. Então, você trabalha só com C sobre Y, com I sobre Y. Taxa de juros, 5%, 2%, você também não mexe. Inflação, que não tem... Normalmente, você não vai converter para logaritmo natural, tá? Então, essa discussão 1 e 2 aqui, você converte uma relação exponencial, a partir de uma relação exponencial, obtém uma relação linear em outras variáveis, e aqui é aquilo que eu tinha até escrito no quase neiro. Então, o que a gente tem aqui na figura A1? PIB dos Estados Unidos
logaritmo natural em bilhões de dólares de 2012, tá? Obtive os dados junto no website da Reserva Federal de St. Louis. Então, o que a gente vê aqui? Isso é o PIB, tá? Desde 1950. O que você vê? Claramente tem uma tendência de crescimento, mas não cresce todos os anos. Há recessões. Aqui, por exemplo, o PIB cai aqui. Também cai aqui. Aqui, ó, 2 anos de queda. Aqui é 70, então aqui é 75, 74. Então, ali, cresceu em 71, 72, 73. 74, 75, caiu aqui, foi a época do chamado choque do petróleo. Quando a OPEP jogou o preço do petróleo lá para cima. Os Estados Unidos, a economia americana foi fortemente atingida. Tem crescimento. Aqui estamos em a recessão de 2008, se não estiver confuso. Sim, observa, ó, 2010. Então, essa bolotinha aqui é 2010, 2009, 2008. Então, ó, de 2007 para 2008, houve uma pequena queda, caiu bastante em 2009 e começou a se recuperar já em 2010. Então, tem uma tendência de crescimento com períodos com recessões esporádicas acontecendo a cada espaço de 5, 8 anos. Volta e meia tem por uma queda aqui, outra aqui. Tá? Perguntas? PIB do Brasil. É a figura A2. E só um comentário. Lembra, aqui a tendência de crescimento do PIB. Mas se você está preocupado com realmente o crescimento no sentido de bem-estar econômico dos indivíduos, você vai olhar o PIB per capita. Tá? Mas depois vai olhar o PIB per capita do Brasil. Então, o que a gente tinha aqui? Mesma coisa, uma tendência de crescimento com recessões ou desaceleração, que vinha crescendo bem rápido. Aqui o PIB não caiu, mas cresceu um pouquinho mais devagar do que ele vinha crescendo. Ele vinha crescendo bem rápido aqui, e aqui, ó, quase que não cresceu. Mas, então, por exemplo, você também diz que é uma recessão, uma economia que vinha crescendo 2%, 3%, 4%. Aí, num ano, cresce 0,2%, você diz que muitas vezes a economia diz que é uma recessão. Período de crescimento baixo relativamente ao que tinha acontecido nos períodos anteriores. Mas, então, veja, o PIB tende a crescer também, assim como os Estados Unidos, com recessões esporádicas. Agora, no caso do Brasil, e a gente vai explorar mais no caso do PIB per capita, que tem aqui uma tendência de crescimento, para botar uma linha reta aqui que ilustraria uma tendência de longo prazo, ou seja, uma reta que seria mais, aqui é mais deitadinha, tá? Então, a economia brasileira desacelerou a partir de 1980, isso é sabido. Tá? Perguntas? Bem conhecido. Então, o que eu digo aqui? Temos uma tendência de crescimento com relação ao crescimento dos Estados Unidos, eu já falei, o crescimento, a gente está olhando mais para o PIB per capita, vamos discutir o PIB per capita do Brasil. Temos períodos de recessão, como eu discuti em 74, 75, 2008, e é um padrão comum, crescimento com recessões esporádicas, para diversas outras economias brasileiras e outras. Quase todas que você olhar vai ter tendência de crescimento com períodos de queda, com recessões acontecendo a cada 5, 10 anos. E, como eu já disse, Brasil também, crescimento de recessões esporádicas e desaceleração após 1980. E aqui eu tenho o PIB per capita do Brasil. Consegui pegar, não foi muito complicado, peguei os dados do 1945 em diante, IBGE, antes de 1945, IPEA-Data, ou 40 em diante, IBGE, 40 para trás, IPEA-Data, tá? Tudo em reais de 2010, ou seja, o ano 2010 como ano base, tá? Logaritmo natural, mais uma vez. Então, o que a gente vê aqui? Vamos os meus comentários sobre esse gráfico. Primeira coisa, maior volatilidade no período de 1940 a 1945. Eu estou dizendo, observe que aqui, se você traçar aqui uma tendência a longo prazo, essa linha, você vê que cresce bastante, a recessão, cresce, recessão. Agora aqui, ó, parece que estabilizou. Oscila menos em torno do que seria a tendência de longo prazo, que é essa, tentando botar essa linha vermelha que eu estou colocando. Teve um fenômeno bem conhecido nos Estados Unidos chamado grande moderação. Basicamente, a economia americana ficou menos volátil, ou seja, antes ela tinha picos de crescimento com recessões fortes, ou cresce, uma recessão forte. Ela se estabilizou após a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida como uma grande moderação.
nos Estados Unidos e outros países. Aí a dúvida é, isso é um fenômeno só brasileiro, Estados Unidos. Desculpa, que eu estou colocando aqui. A gente teve um fenômeno similar no Brasil? Esses dados sugerem que sim, mas não tem um problema aqui, que quanto mais antigo é a estatística, ou seja, 1900, menos confiável ela é. Porque isso aqui não foi alguém calculou o PIB em 1900, em 1900 em 1905 alguém calculou o PIB de 1904, alguém calculou o PIB de 1903. Não. Basicamente, essa série de 45 para trás foi calculada na década de 70 e 80 pelo dois pesquisadores, Cláudio Haddad e Cláudio Contador. Haddad Contador ou só o Haddad. Alguma coisa eles dois fizeram juntos, outro só o Haddad fez sozinho, tá? Então, a série é menos confiável, ou seja, quanto mais para trás, menos confiável é. Então, não está claro se o que a gente vê aqui, que parece ser algo similar à grande moderação que teve nos Estados Unidos, é só uma decorrência do... Realmente ocorreu algo como uma grande moderação, se é uma consequência dos dados de 1945 para trás serem menos confiáveis do que de 1945 em diante. Perguntas? Não? A gente tem... Agora, o processo é o seguinte, até 1918, a economia brasileira, em termos per capita, estava quase que estagnada. Girava em torno dessa... Quase que uma linha reta aqui. Ó. Aí, quando chegou aqui em 1918, começou a crescer. Aí, cresceu bem até o Brasil. Aí, quando chegou aqui em 1980, estagnou. Aí, começou a crescer mais devagar. Sendo que aí, se você for olhar aqui em 2000 é exatamente aqui, ó. Vou botar um pouco ali. Aí você puxasse uma reta vertical para cá, você vai ver que o PIB per capita de 2000, se não é exatamente igual, é bem próximo a esse pico que a gente tem aqui, que é 1980. Então, esse período de 20 anos ficaram conhecidos como as décadas perdidas para a economia, para a sociedade brasileira. Foi um período de 20 anos onde o PIB per capita não cresceu. Ficou quase que estagnado. Caiu, recuperou, mas quando você compara o que era o PIB per capita em 2000 com o PIB per capita de 80, era essencialmente idêntico. E para o Brasil isso foi um desastre, ele vinha crescendo muito rápido aqui. Né? Aí o PIB per capita voltou a crescer aqui, e aqui a gente tem a recessão após 2015, atingindo a economia brasileira. Tá? Perguntas? Ok. Aí a gente vai entrar nesta tabela da página seguinte, tabela A2. Eu peguei aqui o PIB per capita de alguns países, Estados Unidos, Coreia do Sul e México. E vou comparar ao longo de vários anos. Aí, ao invés de ficar falando em dólares, não sei o que pessoal gosta de fazer, como gosta de fazer, toma tudo como percentagem, ou como fração do PIB americano. E é o que eu vou. Então, basicamente, vou sempre trabalhar com essa segunda linha aqui, como percentagem do PIB de EU. Os Estados Unidos, evidentemente, é sempre 100. Então, veja que coisa. O Brasil tinha um PIB da ordem de 12 a 13% do PIB americano em 1960. Em 2017, 25%. Ou seja, como fração do PIB americano, per capita, desculpe. Estou falando PIB, estou dizer PIB per capita. O PIB per capita do Brasil dobrou relativamente ao PIB americano, de 1960 a 2017. E a gente compara com o do México, olha o que aconteceu com o México. O México era essencialmente a mesma coisa, né? Era 33,68, 32,70, e a grosso modo, como fração da economia americana, o México não evoluiu. Até teve aqui um período intermediário em 80, que ele tinha crescido, mas depois retrocedeu para 31,9, 28, e aqui se recuperou um pouco. Tá? Então, aqui de 60 a 2017, como o PIB per capita do México, comparado ao PIB do mercado dos Estados Unidos, ficou no mesmo lugar. O do Brasil dobrou. Ah, bom, hein? Devagar. É bom, não foi ruim, poderia ser pior. Mas vários países avançaram muito mais. Por exemplo, a Coreia, então, que é o principal exemplo de crescimento. Não o principal, mas não dizer que é o principal, mas é um excelente exemplo de crescimento acelerado. Olha o que os coreanos fizeram. O que aconteceu lá. Fantástico, não? Era 6% do PIB americano, 6,4%. Agora 67,2%, 67,18% do PIB americano. Né? E aí, quando a gente compara com o Brasil, então é chocante. Isso aqui, com certeza, como o Brasil era 12% do PIB americano e a Coreia na faixa de 6%, o PIB per capita, sempre, desculpa, nessa discussão da tabela, eu estou falando só PIB, omitindo per capita, é sempre o per capita.
o PIB per capita do Brasil era o dobro do PIB per capita da Coreia. Só você olhar aqui, sim, era $2.200, com aqui $1.100. Tá? Na verdade, se você multiplicar isso aqui por 2, a diferença vai ser $1. Tá? E agora aqui, o PIB per capita brasileiro é um pouco mais do que 1/3 do PIB per capita da Coreia do Norte. Tá? $14 mil no Brasil, 37 mil, quase $38 mil na Coreia. Acho que eu falei Coreia do Norte, me enganei, quis dizer Coreia do Sul. Tá? É para Coreia do Sul. Coreia do Norte não cresce, tá? Tudo estagnado, é um desastre pelo ar. Perguntas? Então, 2 comentários para encerrar essa tabela. A fonte dos dados, Penworth Table, que é uma base de dados pública, tem um link no website da disciplina, então tem lá, link diverso, tem um link para Penworth Table. Economistas gostam muito da Penworth Table. E a conversão para dólares levou em conta a PPC, que basicamente, na hora, pega... O que é isso? Depois a gente vai discutir PPC, quer dizer paridade de poder de compra. A gente vai discutir isso mais à frente nessa disciplina. Pega o PIB brasileiro, divide por dólares, aí compara o PIB americano. Mas alguém chega e diz, mas peraí. É que $1 no Brasil compra mais do que $1 nos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é o seguinte, nos Estados Unidos, com $1 eu compraria 2 Big Macs, aqui no Brasil, com $1 eu compro um Big Mac. Então você tem que fazer um ajuste para o fato que, mesmo quando você converte por dólar, tem uma diferença do poder de compra do dólar em vários países. Aí você faz um ajuste para esse diferencial de poder de compra. Tá? Perguntas? Então, neste tópico aqui, faltou a tabela 3. A gente discute no começo da próxima aula. Aí na próxima aula começa o tópico 2, não. Vai ter uma outra discussão que não tem nas notas de aula. Vou trazer um material, a gente discute na próxima aula. Então, próxima aula, a gente discute rapidamente a tabela 3, levar 10 minutos no máximo. E tem um tópico que eu discuti nas 2 vezes que eu lecionei antes. Tem um livro que tem algumas estatísticas antigas, bem antigas, uma estimativa do que era o PIB per capita mundial na época do Império Romano, e coisas desse tipo. Aí a gente discute isso também. Pode ser, acho que é interessante. Perguntas? Não? Pode começar a próxima leitura? Eu não vou começar o tópico 2 na próxima aula, mas se você gosta de ler antes, né, Chayane? É isso? Sim. Pode começar. Mas não vai começar na próxima aula, não? Não, né? o 2 na próxima aula, certamente não. Tá bom. Certamente não. Tá? Por aí, agora os exercícios da lista 1 vocês já podem fazer todos. Certamente vocês não precisam da tabela 3 para fazer os exercícios da lista 1. Então, eu vou interromper a gravação.